Bianca, você estava falando que as histórias, elas são uma peça-chave para a gente chegar ao coração das crianças. Compartilhe um pouquinho com a gente. Isso. Histórias são algo que todas as pessoas gostam e param para ouvir. Às vezes a gente quer pregar o evangelho, quer jogar um monte de versículo na cabeça da pessoa. Mas se você começa a contar a sua história, se você começa a contar a história da sua vida, às vezes prende mais atenção do que você chegar já com um monte de versículos que são uma bênção, que são a palavra de Deus, devem ser falados sim, mas no momento certo. Jesus sabia disso. Esse era o método que Jesus mais usava, era um método de histórias. As histórias cativam a todos de todas as idades. Desde o pequenininho, uma história de uma frase, né? Joãozinho gostava de brincar com carrinho. Já é uma historinha para criança pequena, né? E as histórias vão se aumentando. Um exemplo de como história é uma coisa que chama atenção, não, eu nunca vi ninguém que não goste de história. A pessoa até pode falar que não gosta, mas gosta. Às vezes está na fila do banco, esperando a sua vez, e tem uma outra pessoa, um velhinho, uma senhora, contando alguma história. Tenho certeza que o ouvidinho quer ouvir a história que ele está contando, né? Um fato da vida dele, uma coisa que aconteceu, sei lá, uma coisa boa, uma coisa ruim, mas todo mundo fica ligado. Então, história é muito importante. A história ganha o coração das crianças. E voltando a falar daquela experiência que eu tive com as crianças da favela, elas chegavam para a igreja e, como eu disse, houve Choque cultural. choque muito grande. Porque as crianças da igreja iam limpinha, perfumadinha, cabelinho arrumadinho, e as crianças iam com piolho, todas mal cheirosas, sem sapato, e foi um problema. A gente começou a ajudar no que a gente podia. Só que assim, o que você vai fazer? As crianças não tomam banho, chegam mal cheirosas, são várias crianças. Chegar só dar sabonete, só dar pasta é legal, é importante, precisa, porque senão como que eles vão fazer se eles não têm os recursos? É importante. Mas a gente começou a usar esse método de histórias. Então eu contava história daquele menino que era sujinho e que ninguém queria ser irmãozinho dele, porque ele era sujo, que ele era assim. Ia falando, sem acusar ninguém, sem apontar o dedo para ninguém, falar, você é sujinho. Eu contava uma história. E daí eu falava, esse menino não gostava de pentear o cabelo. E quando eu falava isso, eu já via as menininhas arrumando o cabelinho delas, né? E às vezes elas falavam, eu tomo banho, eu tomo. Mas assim, foi um trabalhar de várias vezes. E a gente percebia que quanto mais a gente ia contando as histórias, as crianças, na próxima vez que elas chegavam mais cheirosinhas, mais arrumadinhas, cabelinho penteado. Então as histórias, elas são muito importantes. Eu lembro de histórias de quando eu era criança e eu jamais esqueço. A minha avó foi uma das maiores contadoras de histórias na minha vida. Então ela morreu já faz mais de 20 anos, mas até hoje parece que eu escuto a vozinha dela me contando as histórias, né? Eu sei que a Manu também, ela lembra de histórias que eu contava quando ela era pequena, nos nossos cultinhos da noite. A historinha da Patrícia do bolo. Tem histórias que a gente... E olha, eu vou dizer uma coisa, a Manu já foi minha aluna da primeira série da escola. E eu contava historinha, cantava musiquinha. E eu lembro que tinha uma vez... porque a música também, muitas vezes ela tem uma história dentro da música, uma história cantada. Eu lembro que para ensinar para eles a nomenclatura da continha de mais, eu inventei uma musiquinha, parcela, parcela, soma o total, parcela. E eu lembro que na época até a Manu falou, mãe, que musiquinha chata é essa? Não sei o que lá, reclamou e tal. E depois de anos ela foi fazer uma prova, acho que era a 5ª série, alguma coisa, ela falou, mãe... Oitava série, para eu passar no etapa. 8ª série. Ela falou, mãe, na hora da prova eu lembrei da sua musiquinha. Parcela, parcela, soma o total. Então são coisas importantes. Você vê que o pessoal está se preparando para o vestibular, é musiquinha, é historinha.
Tudo isso, e assim, a gente fala historinha, mas na verdade tem algo muito, muito grande. Jesus contava aquelas parábolas para homens idosos até. E é interessante que as pessoas paravam o que elas estavam fazendo, se estavam lavando louça, se as crianças estavam brincando, porque onde Jesus ia, iam multidões atrás dele, porque ele tinha uma palavra viva. Então, história é uma coisa que nunca é ultrapassada, nunca, nem jamais vai ser ultrapassado. O método que você vai contar a história, você até pode criar, fazer de várias maneiras. E só para dar uma última ilustraçãozinha sobre história para a gente encerrar. Na escola que eu coordeno, cada professora que vai entrar para a nossa equipe, claro, ela passa por alguns testes. E um dos testes, eles têm que preparar uma aula para apresentar para mim, coordenadora, e para outra coordenadora também. E eu lembro que teve uma professora, eu falei, olha, eu quero que você prepare uma aula para tal idade, tema livre, tá? Ok. E essa professora, ela foi e preparou uma aula maravilhosa. Ela tinha um irmão que desenhava, ela fez cartazes enormes, ela falou sobre a vida das formigas. Então, no dia que ela tinha que apresentar a aula para mim, ela me levou na horta da escola, me mostrou as formiguinhas, me levou para a sala, mostrou aqueles cartazes lindos, coloridos, contou a história da vida das formigas, deu atividades de formiga. Eu sei que assim foi uma aula maravilhosa. Eu falei, nossa, eu quero essa professora, é lógico. Admitimos, já faz alguns anos, ela está com a gente lá até hoje. E depois, passou alguns dias depois que eu tinha admitido, sei lá, talvez um mês, eu estava numa reunião pedagógica com outras professoras e com esta professora. E eu lembro que eu coloquei ela numa saia justa, coitada. Eu falei para ela assim, olha, essa professora deu uma aula tão linda, que eu gostaria que ela representasse, que ela contasse a mesma história que ela contou hoje aqui para vocês. Ela levou um susto, falou, mas eu não tô com os cartazes, eu não tô com nada preparado. Eu falei, não, conta do seu jeito. E ela contou aquela história que ela contou quando ela foi admitida, sem cartaz, sem nenhum visual, sem nada. E eu tô para te dizer que eu não sei até hoje qual foi a vez que ela contou melhor. Se foi com visual ou foi sem visual, porque assim, a segunda vez que ela contou ali no improviso foi tão tremendo, E eu tenho uma coisa comigo, eu acho assim, quanto mais visual você tiver, é lógico que vai ajudar, porque são recursos visuais. O que é um recurso? É algo que te ajuda a chegar em alguma coisa. Eu quero uma casa, então eu preciso de um recurso financeiro para alcançar aquele que eu quero. Então, recursos didáticos é tudo aquilo que facilita o seu ensino. A história é um recurso didático. Então, eu acho que assim, tudo que você puder usar de recursos para contar histórias é ótimo. A Manu conta história muito bem. Eu já vi ela dramatiza, ela se veste, ela vai e conta. É muito bom. Quanto mais recursos você puder, melhor. Mas vai haver momentos na sua vida, como eu já tive, que eu fui pega de surpresa. Eu também. Eu lembro uma que aconteceu recentemente. Uma professora faltou na escola bíblica da Calvary e tô lá nessa saia justa. E daí acabou que eu fui ver a história para ser contada, era a história de Noé. Não tinha nenhum recurso. O máximo que tinha era a Bíblia, que tinha uma fotinho de Noé. E o que eles mais gostaram foi, assim, contando a história, eles fizeram barulho da chuva. A gente pegou e fez assim, começou a chover, depois bateram palma, depois bateram forte no chão e a gente fez o barulho da tempestade. E acabou sendo a aula que eles mais gravaram a história de Noé. Isso é muito importante. Isso que a Manu falou, depois eu vou pegar uma deixa dela, assim, que é muito importante. Então, eu tenho comigo, tá? Que é o seguinte, se você tem tempo para preparar, se você sabe que tem que preparar, faça o seu melhor. Porque tudo que vier à tua mão, faça conforme as tuas forças. Então, você tem que fazer o melhor, preparar o melhor. E Deus vai te abençoar.
Agora, se você também foi pega de surpresa, Deus vai ver essa situação e vai te abençoar. Agora, se você teve tempo, se você teve, sabe, oportunidades de fazer o seu melhor, você não se preocupou, você realmente a sua aula vai ser desculpe dizer, vai ser um fracasso. Eu acho que nós temos que nos preparar, sim. Você já sabe, aliás, eu digo assim, né? Por exemplo, eu sou professora da escola dominical. Se eu vou dar aula no próximo domingo, no domingo anterior, a minha sobremesa do domingo tem que ser pelo menos a leitura, primeira vez da leitura da lição. Porque eu não posso, se eu vou dar domingo a aula, eu não posso no sábado à noite, depois do Supercine, começar a me preparar. Porque daí eu vou ter várias ideias, eu vou falar, ai, puxa vida, mas eu não tenho tal cartolina, eu não tenho tal recurso, puxa, minha amiga tinha uma coisa legal, podia fazer um barquinho, podia fazer isso. Daí já Elvis, né? Já era. Então, assim, se você lê com antecedência, uma semana, pelo menos lê, só lê. Você vai ter a semana inteira para ruminar aquela história, para vir as ideias. Você fala, eu não sou criativa. Desculpa, todo mundo é criativo. Porque Deus é um Deus criativo. E Ele colocou a criatividade no nosso coração. Todo mundo tem, a gente só tem que despertar. Bianca, mas a minha vida você não sabe. Eu saio de manhã, pego o ônibus, vou trabalhar, volto, vou para a faculdade, volto. Não tenho nem tempo, porque você precisa ter tempo para criar. Aproveita. No caminho, você tá no ônibus, você passa, vê pela janela uma florzinha, daí você pensa, bom, se eu pegar aquela florzinha, fizer assim, leia bastante, você vai ter ideia. Então, a tua semana inteira você vai estar ruminando a sua aula e vai estar correndo atrás. E a sua aula vai ficar muito rica, muito rica. Não deixe para fazer na última hora. A história é muito importante, tá? Se não fosse, Jesus não teria usado, né? E tem um livro que já não está mais nem vendendo, já está esgotado, antigo, dizia Pedagogia de Jesus. E falava muito sobre o método de contação de histórias. A gente fala mais um pouquinho daqui a pouco. Isso. Bom, gente, daqui a pouco o último capítulo. Um beijo, até mais.